Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo eu trarei para vocês o final alternativo da Archer e suas irmãs. Esse vídeo é um complemento para o vídeo que o Binas lançou ontem, contando o final delas. Eu super recomendo o vídeo dele, pois conta vários detalhes da história da Archer, mas não conta outros. Eu deixarei um link na descrição desse vídeo para vocês prestigiarem o trabalho dele. E se você ficou curioso sobre esses detalhes e como é o verdadeiro final da web novel, acompanhe esse vídeo até o final e descubra como acaba a história das irmãs Furt. Mas só um detalhe, o conteúdo é meio pesado, então se você tem menos de 18 anos eu recomendo que você assista outro vídeo. E antes de continuar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e dê aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord, as irmãs Furt, final alternativo. Não, a garota enterrou o rosto no pescoço de Archie. Embora tentasse lutar, a garota que grudava nela, como cola, não parecia se mexer. Ela exalava um vapor quente no pescoço, e o corpo de Archie estremeceu. Cheiro de suor Arinsu. Não ser capaz de manter o corpo limpo, era parte integrante da vida como trabalhador. Isso era verdade para todos os trabalhadores, aventureiros, viajantes e qualquer um que passasse algum tempo se movendo o mundo afora. Mesmo se eles se sujassem, a resposta apropriada seria, e daí? No entanto, ela ainda se sentia profundamente envergonhada por ter sido dito por uma garota que era mais jovem e mais bonita do que ela. O rosto da garota deixou o pescoço de Archie. Uma sensação de repulsa varreu Archie enquanto ela olhava naqueles olhos vermelhos. Dentro daqueles olhos ardia uma luxúria pelo corpo feminino, manchado com o mesmo desejo carnal que os homens possuíam pelas mulheres. Quando chegarmos em casa, vamos tomar banho antes de começarmos Arinsu? Archie queria responder, mas tudo que ela sentiu foi surpresa. Surpresa pelo fato de seu corpo ter sido imobilizado. Era como se aquelas pupilas carmesins tivessem roubado sua alma. Por fim, Archie percebeu a verdadeira identidade da garota. Ela não era humana, e ela era uma vampira. E agora, o rosto da garota se aproximou do de Archie, sua língua passou pelos lábios e lambeu levemente suas bochechas. Salgado Arinsu. A garota riu, e o desespero engoliu sua alma. Isso só fez a garota rir ainda mais. O som de lábios se abrindo foi ouvido. O vermelho de suas íris se espalhou para engolir seus respectivos globos oculares. Com um som de estalo, ela abriu a boca. O que outrora fora imaculado, dentes brancos perolados agora eram objetos pontiagudos que faziam as pessoas pensarem em seringas médicas, em várias fileiras como as de um tubarão. Sua voz lasciva era atada com tons indecentes, e uma saliva clara escorria dos cantos de sua boca. E então, o terror envolveu Archie completamente. E soou mesmo. Eu vou encher sua cabeça a contar tanto prazer que você não será capaz de pensar. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar até você implorar por esse mesmaia. A mente de Archie perdeu a consciência diante do monstro risonho que cheirava a sangue. A última coisa que passou pela sua mente foram os rostos de suas duas irmãs esperando por ela. Já desmaiou. Então não há necessidade de nocauteá-la com magia. Você pode abraçar a morte em seus sonhos, Arinsu. Então, como vai aquela mulher? Afinal de contas, prometi machucá-la o menos possível. Aquela mulher. O senhor quer dizer a Archie-chan. Sim, Arinsu. Agora eu estou no meio de dar a ela uma cauda. Cauda. Você a transformou em um licantropo ou algo assim? Existia algum método para transformar as pessoas em bestas licantropos? Pensando nisso, Ainz perguntou a Chautiar. Não, é um plug. Ana, basta. Ainz imediatamente cortou a resposta de Chautiar. No entanto, Ainz-sama, por favor, permita-me perguntar algo a Arinsu. O que seria? Embora Ainz estivesse com uma sensação terrivelmente ruim sobre isso, não adiantaria recusá-la. Ouvir os subordinados era o dever de um bom governante. O senhor nos mandou machucá-la o mínimo possível. No entanto, apenas reivindicar sua virgindade não teria problema, certo, Arinsu? Peroron sinou. Ainz gritou o nome do seu antigo companheiro. Ouvir o nome de seu criador sendo gritado tinha jogado Chautiar em um tufão. A agitação de Ainz imediatamente se instalou, e ele retornou ao seu estado calmo. Me desculpe, eu fiquei um pouco animado. Vamos ver, eu a entreguei a você. Então esse foi o meu erro. Bem, acho melhor não. Então, estaria tudo bem se aquela garota implorasse para eu reivindicar Arinsu? Ou o senhor mesmo prefere fazer isso, Ainz-sama? Vários pensamentos de como eu vou saber disso. Ou, é culpa dela por se intrometer em Nazarick. Apareceram na mente de Ainz, mas no final, Ainz se convenceu de que, contanto que ambas as partes consentissem, não havia problema. Se você não usar magia ou ameaçar, e ela então propor isso e você aceitar, suponho que não terá problema, certo? Entendido, Arinsu. Pois bem, até que ela diga eu vou ir me divertindo, Arinsu. Entendo. Se você consegue se divertir, então não deve haver problema. Trechos da segunda metade, capítulo 14 da web novel. Ainz disse, esse é seu nome? Sim, há apenas uma coisinha que eu gostaria de perguntar. Mas, você conhece a garota nobre do Império, Archie? Pelo pecado de invadir Nazarick, ela foi capturada e dada a Chautiar. Qual é o problema? Ainz notou a expressão complicada no rosto de Bren. Eu ordenei a Chautiar que não a machucasse. Então não há dúvidas de que ela está viva, mas, você sabe de alguma coisa? Eu certamente. Sei, mas, o que é? Não. Como eu digo isso? Bem, Bren, responda-me. Conte-me tudo o que você sabe sobre a Archie sem esconder nada. Sim, eu não sei os detalhes, mas essa garota é a mascote da Chautiar-sama. E eu a vi, pelas ordens da Chautiar-sama a ela, como eu digo isso? Dando prazer a ela mesma. Talvez eu deva dizer. Entendo. Sim, eu fui ordenado por Chautiar-sama para assistir então. Isso é bastante. Eu pedi algo complicado
modo de explicar. Eu entendo. Ainz disse. No passado, eu lhe entreguei uma garota humana, Chautiar. Archie. Um uso para ela surgiu, então eu gostaria de conhecê-la. Archie. Ah, cadelinha, sim, Arinsu. Chautiar deu um sorriso de satisfação. Ela parecia estar se divertindo do fundo do coração e queria se mostrar para Ainz. Aquela parte infantil dela estava aparecendo. Assim como o senhor pediu, eu nunca dei a ela uma única ferida a Arinsu. Mesmo quando ela chorou e gritou, e implorou para que eu a reivindicasse, eu nunca tomei a castidade dela. A única coisa que eu fiz foi gradualmente aumentar o tamanho da cauda para que eu não a machucasse. O treinamento dela está quase pronto, e ela está quase completa. Então eu me diverti muito Arinsu. Ainz se sentiu impotente, mas ele não poderia repreender Chautiar. Afinal, o antigo camarada de Ainz que havia criado Chautiar, Peroruncino, era o culpado por tudo. E quando ele entregou Archie para ela, esse tipo de futuro era possível. Na verdade, foi culpa de Ainz por encarregar Chautiar disso. Não, isso não é o que eu queria perguntar. Por uso, eu quis dizer a experiência dela. Não, ao invés disso, eu queria emprestar seu conhecimento sobre nobres, entende? Ela ainda é capaz de pensar? Ainz perguntou timidamente, e o rosto de Chautiar tremeu um pouco. Vendo isso, a expressão de Ainz também diminuiu. Não deve haver nenhum problema, Arinsu. Provavelmente. Entendo. Então traga ela aqui. Há uma coisinha que eu gostaria de perguntar a ela. Entendido. Chautiar saiu freneticamente da sala com suas Vampire Brides. Ainz cruzou os olhares com Bray novamente, e então ambos desviaram o olhar. Embora eles não quisessem ouvir, a voz perturbada de Chautiar podia ser ouvida da outra sala. Traga a cadelinha aqui. Tire a cauda dela, Arinsu. E sua sujeira. Jogue-a no banho e dê-lhe a limpeza mínima, Arinsu. Imediatamente. A Insama está esperando. O que faremos sobre as roupas? Aí, é verdade que ela não usa nenhuma, Arinsu. Apenas prepare alguma coisa. Devemos encurtá-lo se o tamanho não se encaixar. Não há tempo para isso, Arinsu. Roupas com magia devem caber. Traga isso aqui. Então sua roupa ocidental servirá. Chautiar-sama? É inevitável. Mais importante, depressa, Arinsu. Entre, Arinsu. Seguindo a resposta de Chautiar, uma garota entrou na sala. Ela estava usando um vestido gótico, mas Ain se lembrava do rosto dela. Archie Hillifurt. Sua expressão rígida era um pouco perdida. Suas bochechas estavam tingidas de vermelho e seus olhos estavam úmidos, mas ela parecia quase a mesma daquela época. Ao vê-la perfeitamente saudável, Ain se sentiu satisfeito. Ele prometera que ela não se machucaria e ele cumprirá essa promessa. A descoloração circular em volta do pescoço estava em sua mente, mas não parecia ser uma lesão. Então ele tentou ao máximo ignorá-la. Quando Archie entrou na sala, ela foi direto para Chautiar. Ela então se ajoelhou a seus pés. Não, falando com precisão, estava mais perto de rastejar a seus pés. Esses movimentos foram terrivelmente praticados e pareciam completamente naturais para ela. Chautiar levantou casualmente as pernas e colocou-as em cima de Archie. Fuá! Um som que era uma voz e uma respiração escapou dos lábios de Archie. Em seguida, Chautiar esticou um dedo, enfiou-o na boca de Archie e colocou a língua para fora antes de brincar com os dedos. Archie moveu a língua em resposta e lambeu Chautiar enquanto cobria os dedos em saliva. O que foi aterrorizante foi o fato de que as duas pareciam se mover inconscientemente. Afinal, Chautiar estava olhando para Ainz o tempo todo e Archie estava respondendo ao movimento dos dedos de Chautiar com extrema naturalidade. Eram movimentos naturais, como ficar girando os dedos enquanto sentado na aula. Peroroncino-san, a cena que você sonhou está bem aqui. Ou melhor, isso me assusta. O que tem o Perorocino-san, Arinsu? Chautiar tirou os dedos da boca de Archie e um fio de saliva prateada correu entre eles. A língua de Archie se moveu com pesar, antes de voltar para a boca. Não, não há nada. Archie Hillifurt, eu tenho algo para perguntar. Sim, grande mestre. Grande mestre? Bem, tudo bem. Você tem alguma experiência em participar de bailes patrocinado pelo imperador? Não muita. No entanto, embora a escala fosse diferente, já participei de bailes antes. Entendo. Então me ensine as maneiras e outros conhecimentos necessários. Archie olhou para Ainz, e então ela abriu a boca. Grande mestre, eu entendo. Em troca, tenho um desejo. Os dedos de Chautiar suavemente alcançaram a mandíbula de Archie e a ergueram para olhar em seu rosto. As bochechas de Archie ficaram vermelhas e a língua dela ficou um pouco esticada, mas as ações de Chautiar não eram o que Archie esperava. Uma cadela como você tem vontade de perguntar ao Ainsan Arinsu? Que desagradável. Tudo bem, Chautiar. O trabalho deve ser pago com algo de equivalência, mesmo que ela seja apenas uma cadela aos seus olhos. Bondade, que gentileza. Como esperado de Ainsan Arinsu. Os olhos de Chautiar ficaram úmidos. Ain tirou o olhar dela e olhou para Archie. Você pode falar seu desejo. Como será apenas algo de equivalência, algumas coisas serão impossíveis. Entendido? Então meu desejo é que Chautiar-sama reivindique minha castidade. Ainz enfiou os dedos nos ouvidos para verificar se havia algo preso ali. Depois disso, ele soltou um suspiro enorme. Você está realmente bem com isso? Archie assentiu de um lado para o outro. Entendendo isso, Ainz queria inclinar os ombros. Faça como desejar. Archie Hillifurt. Ela sentirá o quão próxima à morte era quando trabalhava como aventureira, ou melhor dizendo, como trabalhador. Por exemplo, quando colegas de trabalho com quem ela conversou morreram enquanto matavam monstros junto com ela. Era particularmente forte quando o encontro era inesperado. Mesmo assim, a razão pela qual ela não deixaria de se aventurar era porque não havia ocupação mais lucrativa. Ela ganhou dinheiro enquanto lutava contra o medo da morte a cada dia. Embora ela pudesse sentir seu espírito se desgastando, a razão pela qual ela continuou a lutar mesmo assim foi devido à sua preocupação com o futuro de suas irmãs mais novas. Mesmo que ela tivesse experimentado seus ossos sendo quebrados, seus braços sendo arrancados, suas entranhas derramando fora de seu corpo, ela continuava a lutar. Mesmo assim, ela não suportava isso. Archie recordou aquela cena. Era de um dos seus companheiros, Robert Dick, um homem que era um sacerdote extremamente bem-humorado e que amava coisas doces. Ela sabia que ele comeria comidas doces enquanto eles estavam na capital imperial. Por outro lado, ele nunca comeu uma única coisa durante suas aventuras, e ela uma vez perguntou a ele sobre isso.
Ela se lembrava bem do seu sorriso solitário quando ele disse que ele tinha sua própria razão para isso. O lugar onde ela foi levada era uma sala onde ele estava. Não, ainda seria apropriado chamá-lo de Roberdick. O que estava na frente dela era uma bola de carne rosa, um pedaço de carne crua com um líquido vermelho com cheiro de cru correndo aqui e ali. No topo daquele pedaço estava a cabeça de Roberdick. Seus olhos estavam sem graça, e ele não parecia estar consciente. Mesmo assim, ele estava vivo, mesmo como uma bola de carne sem braços ou pernas. E Archie observou isso. Ela foi feita para observar. Ela viu uma empregada roendo a bola de carne. Não, usar a palavra empregada para um monstro tão repulsivo seria rude. Era simplesmente um monstro em uma roupa de empregada. E então Archie escutou. Ela foi feita para escutar. Ela ouviu os gritos de Roberdick, os gritos que ele fez enquanto na forma dolorosa de uma bola de carne. Sua carne era mordida, seu sangue era drenado, e então, com a recuperação mágica, ele era curado novamente. A cena se repetia várias vezes, essa cena que fazia com que até a tortura parecesse confortável. Repetindo repetidas vezes aquela cena em que ele se contorcia em agonia. Dado a seu modo de ganhar a vida, Archie sentiu a presença da morte muitas vezes. No entanto, mesmo assim, ela não imaginou em seus pesadelos uma cena assim. Quando ela percebeu que isso era o que viria a ser dela no momento seguinte, ela chorou, vomitou e depois se sujou. Seu coração estava quebrado. Qualquer pensamento de resistência quebrado além do reparo. Archie recordou os momentos em que ela se apegar àquelas sensações nojentas, mas prazerosas. E ela sabia que esse era o melhor método para viver o maior tempo possível. Era verdade que talvez ela odiasse esse estilo de vida. Mesmo assim, ela odiaria se tornar uma bola de carne ainda mais. Ainda era mais fácil aceitar a vida como uma cadelinha. Ela sabia muito bem que o monstro que era sua mestra a via como um brinquedo. Foi por causa disso que ela teve a chance de se agarrar à vida. Enquanto ela continuasse sendo um brinquedo interessante e divertido, ela não seria destruída nem abandonada. Ela estava ciente de que ela estava se aproximando de sua mestra. Se sua mestra lhe dissera para lamber, ela lamberia absolutamente qualquer coisa. Ela sabia que lamber podia ser usada sexualmente, mas, mesmo sendo uma garota sem experiência com homens, nunca imaginou que estaria lambendo um membro do mesmo sexo. Mesmo assim, ela lambia com um sorriso no rosto. Se sua mestra lhe dissesse para faça isso, ela faria absolutamente qualquer coisa. Embora ela quase nunca tivesse consolado a si mesma, mesmo assim, era impossível dizer que ela nunca havia tentado, mas nunca antes o fizera sob o olhar de tantos. Mesmo assim, ela fizera com um sorriso, e cada vez que sua mestra sorria com prazer, Archie sentia que estava viva. Foi nessa época que todas essas coisas que ela deveria ter odiado tornaram-se deliciosas para ela. Sua mestra, Chautiar, voltou para casa pela primeira vez em algum tempo e jogou roupas diante de Archie. Elas eram roupas adequadas, roupas que uma pessoa normalmente usaria do lado de fora, ao contrário das roupas que mostrava seu peito e virilha. Uma expressão confusa ergueu-se para o rosto de Archie, e ainda de quatro, ela olhou para sua mestra. Archie era normalmente proibida de usar roupas na abóbada funerária de sua mestra. Sua roupa normal consistia em nada além de orelhas de animais e uma cauda. Os momentos em que ela foi autorizada a usar roupas eram roupas de depressa vista a Azarinsu. As palavras de sua mestra a despertaram de suas lembranças e ela começou a mover freneticamente. Embora a atitude de sua mestra não mostrasse sinais de raiva, seu humor era tão inconstante quanto o clima das montanhas. E Archie aprendeu bem com seus dias aqui que um trovão poderia vir do céu mais claro. Archie havia testemunhado muitas vezes os corpos quebrados das Vampire Bridges durante o descontentamento de Chautiar. Com medo de prejudicar o humor de sua mestra, Archie apressadamente pegou a roupa. Ela sabia que a roupa era muito bem feita, e até o tecido era de alta qualidade. No entanto, Archie não ficou surpresa. Tudo nesta grande tumba de Nazarick era de maior qualidade do que no mundo em que Archie viveu. Era bastante provável que roupas consideradas astronomicamente caras no mundo exterior fossem de qualidade razoavelmente baixa aqui. Não está errado. Archie manteve sua carranca a um nível que não ofenderia sua mestra. Agora que ela estava colocando as, sentiu que a qualidade da roupa era comparável à de sua mestra. Poderia ser. Archie sentiu vagamente a razão pela qual ela estava autorizada a usar tais roupas. Embora fosse um pouco difícil colocar roupas íntimas usando uma cauda, Archie terminou de se vestir. Ótimo, agora venha comigo, Arinsu. Depois de se virar, Chautiar começou a andar. Naturalmente, Archie seguiu atrás. Depois de teleportar algumas vezes, elas chegaram ao 9º andar de Nazarick. Archie reprimiu um grito de surpresa. Ela tinha visto esse luxo apenas uma vez antes, mas mesmo assim ela não conseguia esconder a maravilha diante de seus olhos. Em seus dias de escola, ela já estivera dentro do castelo imperial, mas mesmo isso não poderia alcançar os pés deste salão. Além disso, aqueles monstros que guardavam o portal de teletransporte. Eles eram donos de força insondável, e ela sentia que eles poderiam matar alguém como ela com apenas um golpe. Vem, Arinsu. Com essa frase curta, sua mestra começou a andar novamente, e todos os monstros se curvaram de uma só vez. Isso era simplesmente o quão poderoso sua mestra era. Archie olhou para as costas de Chautiar e viu a pequena figura de uma garota. Era impensável que essa figura possuísse uma força astronômica. No entanto, o corpo de Archie tremeu. Em Nazarick, neste castelo do Lorde Demoníaco, sua mestra se classificava entre as principais forças de combate. Ela tinha chegado a conhecer essa força durante a sua fuga, mas mesmo a força demonstrada durante esse tempo não era nada além de brincadeira para Chautiar. Um sorriso apareceu no rosto de Archie. Era o sorriso habitual que ela costumava fazer. Elas não fizeram nada além de andar, e depois de passar alguns guardas insectoide com armas desumanamente grandes, a porta para o seu destino apareceu. Um dos lados da porta estava em alerta para um guarda insectoide. Archie, quem estava do outro lado da porta. Foi só recentemente que ela
veio a este local para dar aulas de dança. Sua mestra endireitou as costas antes de bater na porta. Claro, Archie também endireitou as costas antes que sua mestra precisasse lhe dizer, e fez o melhor possível para evitar a descortesia. Claro, pertencia ao governante deste castelo subterrâneo. Se eles sentissem que Archie estava sendo indelicada, Archie seria imediatamente morta. Elas informaram a empregada que aparecerá de dentro da sala de sua chegada. Depois disso, esperaram um pouco, mas não havia nada para conversar enquanto esperavam. Elas simplesmente ficaram em silêncio. Foi em momentos assim que fez a Archie sentir a diferença de status. Não importava o quanto Archie a mimasse com obediência, no final ela era simplesmente um animal de estimação, e nunca seria alguém com quem conversar. A porta finalmente se abriu. Sua mestra entrou e Archie a seguiu. Embora houvesse um sorriso no rosto, por dentro ela estava aterrorizada. Se ela tivesse corrido em seu descontentamento, seu destino seria determinado ali mesmo. E além disso, o dono desta sala era o rei demônio que governava esses monstros. Se alguma vez ela fosse descortês, um destino pior do que Roberdica aguardaria. Enquanto fazia uso freneticamente da etiqueta que aprenderá como nobre, e mantinha as coisas em um nível de educação, ela examinou a sala. De relance, dentro da sala estavam Archie cobriu sua expressão rígida com um sorriso. Archie aprenderá as identificações das pessoas aqui como parte de seu treinamento. Não, talvez fosse mais correto dizer que um certo vampiro a ensinou por acaso. Ele não tinha nenhum sinal de hostilidade em relação a ela, nem o sentimento de desprezo por ela que os outros residentes de Nazarick tinham. Ele pareceria cuidar dela ao longe, se assim pode ser dito. Em Nazarick, as únicas outras pessoas que se sentiam assim eram os Lizarmen que ela ocasionalmente via à distância. Sua atitude poderia até mesmo ser chamada de gentil, e ele a ensinou cuidadosamente como se tivesse falhado uma vez. Ele ensinou-a sobre aqueles que absolutamente não deveriam se irritar, assim como aqueles que poderiam facilmente destruir um país por si mesmos, e detinham tal poder que o ignorante tomaria como uma piada. Esses seres eram a elfa negra, Aura, o guerreiro insectoide Cocytus, e aquela que parecia estar andando lentamente atrás dela, sua mestra, a vampira Chautiar. Esses três seres, elas moveram seus olhares em sua totalidade sem um traço de calor, e ela foi agredida por um medo que parecia sacudir seu núcleo. No entanto, ela imaginou o prazer que provavelmente a aguardaria depois disso, e freneticamente tentou substituir esse medo. Embora a cauda em sua bunda fizesse cócegas, não havia como ela deixar que percebessem. A insama, a menina chegou. A voz dura e barulhenta soou como se algo inumano estivesse se forçando a falar, e com essas palavras, uma cadeira se moveu com um rangido. A cadeira grande estava de costas para Archie, e como as costas da cadeira também eram grandes, Archie não havia notado. Quando a cadeira girou, quem se virou para encará-la era o senhor da grande tumba de Nazarick. O rosto de Archie se congelou. Ele era um homem que parecia ser um rei demônio, um homem que aprendeu lições de dança, e gerou um medo inesquecível. O monstro que destruiu seu grupo. No colo do homem havia um par de gêmeas adoráveis, semelhantes a bonecas. Elas eram as crianças que Archie jamais esqueceria. Tesouros enterrados nas profundezas de seu coração partido. Quando elas viu, Archie rugiu. Ela sabia que algo havia surgido das profundezas de seu coração com vigor inacreditável, e agora a preenchia inteiramente. Seu coração foi partido, e ela tinha sido completamente transformada em uma escrava, mas agora uma chama tinha sido acesa por dentro. Archie esticou um braço para tirar uma magia e Ainse teve uma katana pronta em sua garganta, um chicote a segurando, e dedos finos apertaram ao redor de sua cabeça por trás. Devo matá-la, Arinsu? Chautiar perguntou claramente, com os dedos apertados em torno da cabeça de Archie. Considerando seu incrível poder, seria simples esmagar a cabeça de Archie como um ovo. Idiota, com nós aqui é impossível você tocar nosso mestre. A insama, com sua katana ainda posta em seu pescoço, Cocytus a informou em sua voz desumana. Ele provavelmente poderia arrancar a cabeça dela mais rápido do que ela poderia piscar. Sim, isso aí. Nós não lhe daremos tempo para usar magia, você sabe. Embora a Aura mostrasse um sorriso inocente, Archie ouvirá dizer que a Aura era forte o suficiente para rasgá-la em pedaços simplesmente com as ondas de choque de um golpe daquele chicote. Ela sabia que era impossível fazer uma coisa na frente desses três seres. Eles estavam em outro nível, e ela sabia que mesmo sem esses três, era impossível que ela infligisse um pouco de dor a esse rei da morte. Se isso fosse possível, nenhum único de seus companheiros teria morrido, e ela não estaria aqui também. Ela fez algo tolo. Archie sabia disso, mas podia dizer com certeza, com a morte como o melhor caso, e se tornando uma bola de carne como Roberdick sendo o pior dos casos, não, considerando que ela fez desta vez, a última era muito possível, mas mesmo assim, Archie poderia jogar fora a dúvida de seu peito e dizer com certeza que mesmo que ela soubesse o quão cruel um futuro a esperava, se ela encontrasse a mesma situação novamente, ela ainda faria o mesmo. Archie olhou para Ainse com força em seus olhos. Ela pegou os monstros se movendo infelizes em sua visão quando a viram fazê-lo. Mesmo assim, ela não iria parar. Foi seu último fragmento de orgulho, embora esse orgulho já estivesse cheio de rachaduras e passível de quebrar a qualquer momento. Está bem. Chautiar, Aura, Cocytus, soltem-na. Sim, eles levantaram gritos de surpresa juntos e retiraram suas armas de Archie. Embora os dedos na cabeça dela fossem os últimos a se mover, eles também se separaram de Archie. Mesmo quando as pessoas estavam decididas a morrer, quando a morte pendurava diante de seus narizes, essa decisão era algo que enfraquecia. Archie forçou a força em suas pernas trêmulas e espasmódicas. Enxugando as lágrimas em seus olhos, ela olhou para Ainse que estava olhando para suas preciosas irmãs. Uma mana tremenda surgiu em sua direção e fez com que ela sentisse náuseas, mas sofria desesperadamente mesmo assim. Entendo. Então você ainda se lembra delas depois de tudo? Archie estava perdida. Ela deveria responder honestamente, mas agora que ela havia mostrado tal reação, não havia mais nenhum mérito em escondê-la. Minhas irmãs mais novas. Entendo. Agora, o que fazer? Por que esse rei da morte as tomou como reféns? Seu senso comum não conseguia entender. Seria apenas para manter Archie
somente sob obediência a seus comandos. Ela podia imaginar qualquer razão para ele se incomodar em trazer suas irmãs para cá. Mas considerando a nuance sutil nas palavras de Ainz, ela agora sabia que suas irmãs simplesmente haviam sido trazidas para cá por acaso. E então ela sentiu irritação com sua própria estupidez. Ela realmente deve ter ficado burra depois de tudo que passou. Lágrimas obscureceram sua visão. O terror que se elevava das profundezas de seu coração era inimaginável. Ainda seria melhor se as duas fossem autorizadas a viver como animais de estimação. Se elas fossem transformados em bolas de carne como Rodergic, o que ela faria? Como ela as mataria? Enquanto Archie previa o pior futuro possível, uma voz simples ecoou pelo ambiente. Falando nisso, eu deveria recompensá-la, não? Porque seu desejo era o de Shalltear, e seu desejo daquele tempo ainda não foi concedido, certo? Então deixe-me perguntar, você ainda fará o mesmo desejo de antes? Archie sentiu como a atmosfera mudou. No primeiro momento, ela não conseguiu entender o objetivo do monstro. O significado de suas palavras não foi registrado, e Archie não conseguiu formar palavras. No momento seguinte, ela entendeu a pergunta, mas mesmo assim ela não conseguia falar. Ela recordou as muitas histórias em que os demônios concediam um desejo distorcido. Se no final ele zombasse, eu estava apenas perguntando por diversão, então o coração de Archie certamente iria quebrar. Essa possibilidade era simplesmente muito aterrorizante. Mas enquanto Archie estava cheia de ansiedade, Ainz a questionou novamente. Vamos lá, diga. Eu sou um homem surpreendentemente honesto. Enquanto for possível, eu lhe concederei seu desejo. Apenas, seria difícil permitir que você vá lá fora no momento. Isso superaria os benefícios que eu obtive de você. Ela percebeu que não podia fazer nada além de apostar em suas palavras. Se ela permanecesse em silêncio a qualquer momento, a chance de desagradar as pessoas nesta sala era extremamente alta. Em particular, sua mestra reagiria assim. Por causa disso, como se estivesse orando a Deus, Archie abriu a boca. Então, por favor, devolva minhas irmãs em segurança. Você está realmente bem com isso? Archie estava prestes a responder imediatamente que era, mas ela não podia dizer nada. Ela forçou sua mente a girar mais rápido do que nunca e pensou freneticamente. Era verdade que esse monstro cumpria suas promessas. Até o fato de estar viva era graças ao desejo de Rodergic. O resultado foi certamente ruim, mas mesmo assim não foi o pior. Então, embora isso fosse apenas um palpite, contanto que ela não desejasse algo muito desagradável, ele provavelmente concederia a ela. Esse desejo foi extremamente importante. Como seria possível para as irmãs dela e para ela encontrar a felicidade? Nesse momento, parecia que Archie podia ver a luz. Nós três. Houve algum erro? Ela ficava se perguntando isso. Realmente havia apenas uma vez o acaso, afinal. Eu gostaria que nós, para manter nossa felicidade, tivéssemos a permissão para morar aqui, sem magia ou ilusões. Você está realmente bem com esse desejo? Ouvindo a mesma pergunta novamente, embora Archie estivesse com medo, ela moveu a cabeça para cima e para baixo. A felicidade é muito abstrata e difícil de ser concedida. Desejos como receber novamente a juventude ou receber a imortalidade seriam mais fáceis de entender. O olhar de Ainz mudou de Archie para o teto. Archie não disse nada. Ela já havia jogado a bola e não estava mais em sua corte. Afinal de contas, Aura, você disse que ia construir uma casa no seu andar, não? Sim, eu estou construindo uma. Crie essas garotas lá. Dê-lhes comida e outras necessidades. E naturalmente garanta sua segurança. No final, vou levar seu brinquedo embora. Você se importa, Shalltear? Claro, não mesmo. Todos os brinquedos que eu tenho pertencem ao senhor também. Ainz Samanarinsu. Archie Hillifurt. Comida suficiente, um lugar para dormir e segurança. Isso é felicidade o suficiente, não é? Archie ficou atordoada. Ela não podia acreditar no que estava sendo oferecido a ela. Para sua atual mentalidade, era o mesmo que receber estrelas ou ouro. Mas percebendo que o rei Undiad estava aguardando sua resposta, ela trabalhou sua garganta. Sim, eu acredito que é a felicidade. Provavelmente não poderiam evitar se ela se perguntasse se havia algum problema nisso tudo. Mas Ainz afastou o olhar dela, como se já tivesse perdido o interesse. Entendo. Então vamos com isso. Então, Aura, guie-as até o sexto andar. E não se preocupe. Estas duas só foram colocadas para dormir com magia. Com o tempo elas vão despertar. Só mais uma coisa, Archie. Quando trabalha para mim, haverá uma recompensa adequada. Saiba que até libertar você e suas irmãs não teria problema. Archie fez uma reverência profunda. Embora ela se sentisse inquieta e duvidasse da situação que de repente lhe fora concedida. Mesmo assim, o calor das irmãs em sua mão era real. Aura e Archie, e as duas irmãs dormindo, saíram da sala e Cositusa seguiu, deixando para trás apenas Ainz e Shalltear. Ainz sentiu um olhar inquisitivo muitas vezes, antes que Shalltear finalmente fizesse uma pergunta. Isso foi, certo, Ainz Samanarinsu? Ele não sabia como responder. Ainz tentou descobrir o que ela queria perguntar, mas no final foi incômodo. Então ele fez uma pergunta de volta. O quê? Você se arrepende de deixar o brinquedo? Não, não é isso que quero dizer. Como afirmei anteriormente, todos os meus pertences são seus pertences. Ainz Sama, tudo bem perdoar uma humana que cuspiu no senhor. Ainz Samanarinsu, é a verdade que eu disse que iria conceder o desejo dela. E além disso, embora tenhamos o Fluder, o talento dela é. E o conhecimento dessa garota também será útil. Nós não entendemos isso muito bem durante o baile? As coisas são assim. Ainz recostou-se na cadeira e virou um olhar frio para Shalltear. Aquela boca foi amaldiçoada em um sorriso frio e perverso. De acordo com o que as irmãs mais novas haviam dito, Archie era uma ex-nobre do Império, assim como ex-aluna da Academia de Magia. Nesse caso, o valor dela daqui para frente também seria alto. Essas irmãs foram inesperadamente boas. Muito boas. Sim, ela ama tanto suas irmãs que estava preparada para lutar comigo. Elas farão boas reféns. É exatamente como diz Arinsu, como esperado de Ainz Samanarinsu. Embora Ainz agisse calmamente enquanto ouvia os elogios de Shalltear, Ainz franziu a testa. Fim. Que saudade da arte. Quando será que ela chega? Acho que em breve.
Nós vamos morar com ela em algum lugar novo, né? Espero que sim, está tão tarde. Ela podia se apressar. Vou pedir pra ela ler uma história. Eu vou pedir pra ela dormir na minha cama. Não é justo, você tá roubando. Tudo bem, vamos morar juntas. A gente pode revezar. Junto com você e junto com Archie.